Em semana chuvosa, a colheita de soja chega a 45% da área no Brasil. Estados Unidos não vão subir tarifa sobre bens da China. Risicultores têm 500 milhões de reais para estocagem e comercialização do arroz. E Brasil pode contar com um novo fundo para financiamento da produção agrícola. Olá, um ótimo dia a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, com as informações e destaques daquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. E eu começo o programa falando de assuntos que são, de certo modo, relacionados ao clima. Daqui a pouco eu vou falar um pouco a respeito do último levantamento da AG Rural, foi divulgado na manhã de hoje e mostra a seguinte situação. As chuvas na última semana, elas fizeram com que o avanço da colheita de soja no Brasil ficasse menor, né? Se avançasse pouco, chegou a 45% de toda a área. Por outro lado, estabilizou, de certo modo, as perdas na cultura da soja. E também faz com que, aí saindo um pouco do que a AG Rural nos informava hoje cedo, trouxe também um posicionamento melhor para culturas que são cultivadas no segundo momento, na segunda safra, como milho e outras culturas desenvolvidas pelo Brasil. E é esse assunto que eu falo agora com Walter Pulga Júnior, está aqui conosco. Pulga, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fabiano, você lembrou bem, né? As chuvas que caíram recentemente e que devem continuar nos próximos dias, elas pelo menos estancam, né? Elas fazem com que haja pelo menos uma parada nas perdas previstas para a produção de soja no Brasil. E de outro lado, como você lembrou agora há pouco, favorecem as safras de milho e também de algodão. Aliás, um levantamento feito pela Agência Internacional de Notícias Reuters, nesta semana, passada agora, apontou uma redução mesmo para a safra de soja deste ano para menos de 115 milhões de toneladas. É uma média, depois de ouvir 12 especialistas no mercado de soja. Ou seja, uma redução de quase 5 milhões de toneladas na comparação com o recorde da temporada passada. Aliás, o que a Agricultura BR tem informado no dia a dia. Mas a safra tinha potencial, vamos lembrar, para superar 120 milhões de toneladas, né? Um crescimento de área. Não fosse o tempo seco, nós teríamos aí uma grande produção. Agora, os volumes de chuva são relevantes no Rio Grande do Sul, no Paraná, em estados da região do Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e a previsão é que isso ocorra nos próximos 10 dias. E muitas partes dessas áreas com safra ainda precisam de água, terão precipitações acima da média, de acordo com o levantamento da Thomson Reuters. Bom, essas chuvas, pelo menos, dão uma estancada nas perdas, lembrava Fernando Muraro, da AG Rural, lembrando que algumas áreas da região oeste da Bahia, viu, Fabiano, foram muito prejudicadas com a estiagem de janeiro. O DERAL, o departamento que estuda e acompanha lá no estado do Paraná a situação, aponta que talvez o estado tenha sido mesmo onde ocorreram as maiores perdas, né? Você também já tinha informado isso. As chuvas esperadas para os próximos dias, na verdade, não farão diferenças para a produção de soja na região norte. Mas ao sul pode até ajudar a melhorar um pouquinho a média do estado. Bom, resumindo, até a FC Stone comenta que, de fato, o clima melhorou em fevereiro, em janeiro foi bem mais seco, grande parte do país, ainda há uma certa indefinição, como disse a Ana Luísa Lodge, né? Ela é analista do mercado de soja, acompanha a evolução do plantio e das colheitas, né? Da produtividade em todo o país. Ela acrescentou que a FC Stone vai ter um novo número sobre a soja, né? Sobre produção de soja no final da próxima semana. Agora, o que é importante destacar é o seguinte, é que segundo o IMEA, né, a colheita de soja no Mato Grosso avançou aí para 80% da área, está mais de 20 pontos percentuais adiantada quando comparado com a safra passada. Mas, segundo Daniel Latorraca, ele é superintendente do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Daniel Latorraca lembrava que o tempo úmido está favorecendo o desenvolvimento
desenvolvimento da segunda safra, viu, de milho e também safra de algodão. Aliás, o estado do Mato Grosso é o maior produtor brasileiro nas duas commodities, né? O plantio no Mato Grosso avançou, no caso do milho, para quase 87% da área prevista, uma alta de 20%, considerando o mesmo período da safra passada. O sol vem intercalado com chuvas, isso beneficia os trabalhos, desenvolvimento das lavouras de milho, reconheciam também os técnicos do CPEA. Portanto, quando se fala de milho, a situação melhora um pouco. Se na soja, grande perda, no milho, a previsão da Reuters, segundo essa pesquisa que ela fez com 12 especialistas, a produção de milho da segunda safra no Brasil vai crescer 21%, quando comparado com a safra passada, viu? Puxada tanto por aumento de área quanto por perspectiva de melhor produtividade. Resumindo, se por um lado nós vamos constatando aí, confirmando uma perda na soja de no mínimo 5 milhões de toneladas, Fabiano, no mínimo, né? Há quem estime até valores mais baixos, o fato é que para milho e para algodão a situação melhora um pouco. Agora, gostaria de fazer um lembrete que, aliás, é destaque hoje no Jornal Valor Econômico, Fabiano. O Paraná vai perder o segundo lugar na produção de soja para o Rio Grande do Sul. Os danos causados pela falta de chuva no Paraná foram graves e, desta vez, ele perde a segunda posição como o maior produtor de soja para o Rio Grande do Sul. Na quinta-feira passada, o Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria de Agricultura do Paraná, cortou mais uma vez sua estimativa para a colheita no estado, desta vez, né, 504 mil toneladas de corte. Com isso, o volume passou a ser calculado em 16 milhões e 400 mil toneladas, ou seja, nós vamos produzir no Paraná este ano 15% menos de soja, 900 mil toneladas a menos que o estimado pela Conab até agora. Sinal de que a estatal, embora também continue passível de correções negativas, ainda não houve uma correção. Vamos ter uma queda aí acentuada na produção do Paraná. Ela vai perder a segunda posição, viu, Fabiano? Esse é o destaque hoje na edição do Jornal Valor Econômico. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Até daqui a pouco, então, informações importantes. Na última semana a gente destacava todos os números apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. E se for considerar os dois últimos cortes de safra que o DERAL fez sobre as suas previsões, passa de 1 milhão e 100 mil toneladas essa queda no resultado final das expectativas com os avanços da colheita. Dá para checar isso de uma forma melhor. Então, o DERAL, em 2 meses, cortou 1 milhão e 100 mil toneladas na sua previsão de produção de soja. Mas o assunto que nós falamos agora são as culturas produzidas no Brasil e a influência do clima. Vou falar agora de colheita porque tem tudo a ver com o cenário. Na manhã desta segunda-feira, a consultoria AG Rural trouxe mais um boletim mostrando como é que vem a colheita nos principais estados e na média nacional. De acordo com a AG Rural, até a última quinta-feira, essa colheita alcançou 45% das áreas de produção de soja do Brasil. Não avançou mais, porque as chuvas, como eu já citei, acabaram atrapalhando um pouco esse procedimento de colheita nas áreas de lavoura. Por outro lado, em regiões que foram comprometidas pelo clima, acabou estabilizando as perdas. É o que nós vamos ver agora, mostrando como é que vem a colheita no Brasil. Você vê aqui que até o último dia 21 de fevereiro, a colheita no país, de acordo com a AG Rural, alcançava 45%. Na mesma data, no último ano, eram 25%, portanto, o avanço da colheita de soja em 2019 fica 20 pontos percentuais acima daquilo que ocorria no último ano. Também é bem superior à média dos últimos 5 anos, com 27% essa média, portanto, 18 pontos percentuais mais adiantados do que na média dos últimos 5 anos, de acordo com a AG Rural. O principal estado a colher soja, ou mais acelerado, é o maior do país também. É o estado do Mato Grosso. De acordo com a AG Rural, Mato Grosso alcançou 80% de colheita sobre as suas áreas de produção. Vamos ver os números e também qual que é a sequência dos estados produtores em termos de colheita. Mato Grosso chega a 80%, é um dos expoentes, ou o maior expoente na produção de soja no Brasil. Começa a chegar na reta final dessa colheita.
aqui no Brasil. Estado de Rondônia, que não é um estado que tem tanta produção assim, mas também vem bastante adiantado, chega a 70%. Goiás, que hoje é o quarto maior estado em produção de soja do país, chega a 67%, é o que nos mostra agora a AG Rural no seu relatório apresentado nesta segunda-feira, trazendo números fechados até quinta. Outros importantes estados na produção brasileira, Mato Grosso do Sul e Paraná, também avançam. É o que você vai acompanhar agora nesse outro gráfico. Você vê aqui que Mato Grosso do Sul chega a 57% da sua área de produção de soja já colhida. Mato Grosso do Sul é o estado mais afetado pelo clima seco e quente que afetou as áreas de produção nos meses de dezembro e janeiro. Mato Grosso do Sul chega a 57%. São Paulo não é expressivo no volume, mas também é um estado que foi, assim como Mato Grosso do Sul, afetado pelo fator climático. Chega a 55% da sua área já colhida. E o Paraná é o segundo estado mais afetado pelo clima, ou maior estado afetado pelo clima, junto com Mato Grosso do Sul, 45% de sua área colhida, de acordo com a AG Rural, mostrando aí que a colheita avançou menos na última semana por conta do fator climático. Choveu e aí as máquinas não foram para o campo, mas, por outro lado, de acordo com alguns agrônomos, estabilizou um pouco as perdas em diversas áreas de produção do país. Já que eu estou falando de um assunto que é correlato a clima, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo, principalmente de chuvas, para quem está trabalhando nessas colheitas, nos principais estados produtores, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Olá, Juliana, uma boa tarde, seja bem-vinda, boa semana para você. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem, uma ótima semana para todos. Olha, ao longo dos próximos dias tem previsão de chuva bastante abrangente em grande parte do país, alcançando então as principais áreas produtoras de soja. Isso porque começamos a semana com uma frente fria avançando pela costa brasileira. Sistema que atuou na região sul nos últimos dias, agora avança aos poucos entre a costa do Paraná, região sudeste, e essa frente fria que vai ajudar a manter as instabilidades ainda bastante expressivas no sudeste, no Paraná, na região centro-oeste, avançando também por áreas da região norte, interior do nordeste também, região do Mato Piba também deve receber essa chuva e tem previsão de acumulados elevados. Em Goiás, acumulados que podem chegar aos 100 milímetros. No sudeste, o acumulado segue alto, principalmente Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e toda a faixa leste paulista. Tem previsão de temporais com a chegada dessa frente fria e grandes volumes de água de até 70 milímetros. É justamente a atuação de um corredor de umidade que atravessa o Brasil que vai alimentar toda essa chuva entre Sudeste, Paraná, região Centro-Oeste e até alguns pontos da região do Mato Piba. O cenário é bem diferente em áreas produtoras do Rio Grande do Sul, tanto que até o dia 2 de março não tem previsão de chuva retornando para o Rio Grande do Sul. Isso porque com a frente fria avançando pela parte central do Brasil, uma massa de ar mais seco avança pelo estado gaúcho e inibe a formação de nuvens de chuva e por lá a semana vai ser marcada por tempo firme e ensolarado. Então o cenário segue bastante favorável para os produtores que já começaram as atividades de colheita em áreas do Rio Grande do Sul, porque por lá não tem previsão de chuva, o tempo firme favorece o avanço das atividades no campo, mas na região central essa semana ainda vai ser marcada por muita chuva. Até o dia 2 de março, as instabilidades mais fortes podem atrapalhar de forma momentânea e pontual o andamento das atividades no campo. No decorrer da próxima semana, a partir do dia 3, o cenário já é bem diferente. As instabilidades mais fortes na região central brasileira perdem força, então com a frente fria finalmente se afastando em direção ao oceano, a chuva perde intensidade na região central e volta a se espalhar por todo o país. Mas sem previsão de chuva tão forte e volumosa, o cenário vai seguir otimista para grande parte das áreas produtoras de soja brasileiras. Os produtores devem seguir avançando, especialmente com as atividades de colheita no campo, então com a diminuição das instabilidades nas principais áreas produtoras de soja do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco.
Fala um pouco agora sobre os preços praticados para a soja e principalmente os prêmios nos portos brasileiros. Alguns dos destaques que nós trazemos agora, eles vêm com o aporte tanto da agência Datagro, como também a FC Stone. A FC Stone, inclusive, enviou um relatório climático extremamente interessante sobre os valores, né, e principalmente os mapas de precipitações por municípios produtores no país. Mas falando diretamente em relação a esses prêmios pagos, a última semana ela foi marcada por ligeiros recuos por conta da melhora que foi identificada para os valores praticados ou de negociação na Bolsa de Chicago. Em relação aos valores praticados para março, considerando o Porto de Paranaguá, ele recuou de 57 centes de dólar por bushel para 50 centes de dólar por bushel. E também para o contrato do mês de maio, ou os embarques do mês de maio no Porto de Paranaguá, um recuo de 63 centes para 60 centes de dólar. Esses são os números em relação ao prêmio pago no Porto brasileiro. O que nós temos hoje é uma situação na qual vai tendo uma clareza melhor em relação às negociações entre China e Estados Unidos, uma vez que neste domingo o presidente norte-americano Donald Trump publicou no Twitter que iria adiar a taxação sobre produtos chineses porque estava considerando que o andamento em relação à conversa entre os dois países está adequado, está caminhando para algum tipo de procedimento que seja bom, evidentemente, para os Estados Unidos. Então, não vai ter essa taxação. O mercado se anima, e isso traz uma situação de maior apetite a risco, de acordo com os analistas de mercado financeiro, e muda muitos patamares. Cenários como o dólar cai, volta a cair, e houve mais uma vez, ou estava havendo, pelo menos mais cedo, uma recuperação para a soja em Chicago. Mas antes de mostrar a soja em Chicago, vamos ver como é que vem o preço pago no porto, porque o preço pago nos portos brasileiros, eles são muito sensíveis ao fator de prêmio pago e também a soja Chicago e dólar. Veja só que de acordo com a Granos Corretora, Porto de Santos, R$ 77,80 o valor da saca, Porto de Paranaguá, R$ 77,50. Esses são os números que nós temos em relação ao Porto de Santos, de acordo com a Granos Corretora, são os números que eu destaco agora para preço pago no Porto. Vamos falar agora que você viu destaque em relação a prêmio pago, viu a relação hoje, nesse momento que nós temos com o valor pago no Porto ou nos portos brasileiros, Paranaguá e Santos. Vamos falar de valor da soja em Chicago. A informação que eu trago influencia diretamente dólar sendo negociado no mundo todo e também soja em Chicago. O que nós temos é uma situação na qual o presidente norte-americano Donald Trump, como eu havia falado há pouco, confirmar no domingo, através do Twitter, mídia social, uma ferramenta que ele usa muito, que não taxaria, que os Estados Unidos não taxaria mais produtos chineses por entender que há avanços nas negociações entre os representantes dos dois países e isso poderia pôr fim, em breve, a um possível conflito comercial ainda mais abrangente entre as duas nações, que são as duas maiores economias do mundo. Essa notícia animava investidores no mundo todo e Chicago tinha uma alta leve, pode-se dizer, hoje mais cedo na Bolsa Norte-Americana. É o que nós vamos confirmar agora, como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Temos as posições de negociação subindo agora cerca de 5 centes de dólar por bushel. A posição de março vem a $9,15 mais 2 o bushel, maio $9,29, julho $9,42 mais 2 por bushel e temos aqui a posição de agosto a $9,48 por bushel. São os negócios que nós trazemos agora em relação aos valores negociados com soja em Chicago. Fica bastante evidente que é influenciado por essa frase postada pelo presidente norte-americano nesse domingo no Twitter, que deu uma animada geral no mercado. Então, a situação é muito clara. Quando você tem uma reação que era esperada, de uma possivelmente tarifa entre as duas maiores economias do mundo, você tinha um mercado nervoso. A afirmação do presidente dos Estados Unidos neste domingo tranquiliza o mercado, aumenta
capacidade, ou como alguns dizem, apetite de risco de investidores, faz com que diversos setores tenham alta, inclusive a soja na Bolsa de Chicago, e faz com que o dólar também mude o seu cenário internacional. O dólar vinha em recuo, que é uma situação extremamente normal, com um ambiente mais calmo sob o ponto de vista econômico. Veja conosco como é que vem agora o dólar comercial sendo negociado. Você tem aqui o dólar, vou pedir para o pessoal corrigir aqui para mim o dado que está na tela, ele vem com R$ 3,73, é isso que está acontecendo agora com o dólar, R$ 3,73 mais 6, é o que nós trazemos, mais 8 agora, R$ 3,73 mais 8, vem na estabilidade o dólar vem com estabilidade, com algum viés de queda que nós temos neste momento. Vem com viés de queda de 0,06% para a moeda norte-americana. Bom, e tudo isso, como eu disse, foi causado por essa afirmação no Twitter nesse último domingo do presidente dos Estados Unidos. Então, temos melhoria para os negócios de soja em Chicago, temos queda para a moeda norte-americana no mundo todo. Agora aqui no Brasil um pouco mais estável, dentro da estabilidade. É importante lembrar também que está acontecendo ali uma situação estranha com a Venezuela na fronteira, mas dólar no Brasil com inclinação de queda. Quem fala sobre o que vem acontecendo neste momento com a moeda norte-americana é o Pulga, que volta ao programa. Pulga. De fato, você lembrou bem, a perspectiva diante desse provável acordo entre Estados Unidos e a China é de que o dólar recue frente ao real, né? Isso, de fato, ocorreu logo pela manhã, viu, Fabiano? Logo pela manhã nós tivemos o dólar comercial recuando 0,33%, chegou à faixa de R$ 3,72, R$ 3,72, mais 20 aproximadamente, né? Abaixo de 3,73, o dólar no mercado futuro também recuava. Bom, mas o que ocorre é que no Brasil nós temos algumas questões que pesam no mercado. Por isso, agora há pouco, você lembrava, o dólar já voltava à faixa de 3,73. A baixa esperada com o anúncio do presidente Donald Trump de um provável acordo com a China rapidamente trouxe um alívio aí para o mercado de câmbio. Mas esse alívio não durou muito no caso do Brasil. A perspectiva é que esse acordo saia rápido. Até porque, viu, vamos lembrar que há outras notícias que chegam do exterior mostrando o seguinte, que durante o café da manhã de hoje, com governadores dos Estados Unidos, Donald Trump fez um comentário que irá adiar mesmo o aumento de tarifas sobre produtos chineses que entraria em vigor agora dia 2 de março, né? Uma vez que os Estados Unidos, segundo ele, Estados Unidos e China fizeram um progresso substancial nas recentes negociações comerciais. Outra notícia distribuída pela agência France Press dá conta de que o presidente Donald Trump já estaria preparando uma grande solenidade para a assinatura desse acordo lá nos Estados Unidos. Bom, o mercado trabalha de olho na informação e vê com bons olhos. Mas no Brasil, os efeitos positivos ainda não se fazem valer, não. O índice Bovespa abriu em alta, esperávamos aí que o nosso índice refletisse aí um movimento positivo, como ocorre nas principais bolsas do mundo, mas agora há pouco, por volta de 12 horas e 10 minutos, 12 horas e 15 minutos, o índice Bovespa voltava a recuar. Depois de abrir em alta, passar dos 98 mil pontos, agora há pouco recuava para a faixa de 97.400 pontos, queda de quase 0,5%. O mercado brasileiro trabalha de olho no que ocorre em Brasília e nas perspectivas de negociação das reformas, principalmente reforma da Previdência, entre o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional. Enquanto não tivermos uma visão mais clara do que ocorrerá em Brasília em relação às reformas, teremos aí alguma oscilação negativa, tanto para a nossa Bolsa como para o dólar, independente agora do que ocorre lá fora. Lá fora o mercado tem uma perspectiva positiva, mas aqui muita cautela dos operadores do mercado financeiro com o andamento das negociações entre o governo e o Congresso Nacional. Enquanto tivermos essa visão um pouco nublada, vamos dizer assim, né, ainda indefinida das propostas de reforma, teremos muita instabilidade com o dólar e com o mercado acionário. De olho na informação, porque serão semanas difíceis, tanto lá fora como aqui para o Brasil. A princípio, mais positivo lá fora do que ocorre aqui. Fabiano?
Obrigado pela participação. E olha, eu quero agradecer aqui a participação do Alessandro Batista, não é só o Donald Trump que usa o Twitter, a Agricultura BR também usa. E o Alessandro Batista está dizendo o seguinte, que deve ter um clareamento geral nessa semana na economia brasileira, já que o governo deve apresentar um pacote de medidas de incentivo e isso fazer com que ande as coisas mais rápidas de acordo com o Alessandro. Alessandro Batista, obrigado. Você pode participar também através do Twitter, do Facebook e, claro, pelo WhatsApp no 67996562266. Alessandro está certo, há essa expectativa da apresentação de um pacote de medidas do governo que vai fazer com que as coisas andem nos estados e automaticamente também no governo federal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos trazer para você informações a respeito já do fechamento da última sexta-feira, quando conversávamos com a ministra Tereza Cristina e ela confirmava mais 470 milhões de reais na linha do Moderfrota. Você vai ver também, por falar em linha de crédito, sexta-feira teve anúncios sequentes de mais recursos para a agricultura. 500 milhões de reais para você, risicultor, produtor de arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, onde está concentrado 90% da produção, mais 500 milhões de reais para comercialização e estocagem, assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Na última semana, você sabe, aconteceu a Dinapec na sede da Embrapa Gado de Corte. O Canal do Boi foi emissora oficial e por lá passou muita gente importante na pesquisa, no debate, nas questões que são ligadas diretamente ao agronegócio. No finalzinho da feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve lá e conversou conosco. O nosso questionamento para a ministra era em relação aos recursos do Moderfrota, uma vez que o Ministério da Agricultura acenou com a possibilidade de ter mais recursos na linha de crédito, algo que estava deixando muita gente preocupada, porque como a abordagem, a tomada de recursos tinha sido bastante elevada até o final do último ano, o início desse ano, com as novas feiras, desde o começo, com o Show Tech, depois com o Show Rural, daqui a pouco daqui a uma semana, nós temos Feira em Não Me Toque e assim por diante, a AgriShow, de não ter recurso suficiente para financiamento de máquinas e equipamentos. E a ministra confirmou os 470 milhões de reais que foram deslocados para a linha do Moderfrota. Confira na reportagem de Vinícius Souza. Os desafios constantes enfrentados pelo agronegócio foram abordados pela ministra Tereza Cristina durante a Dinapec 2019. A perspectiva para o setor se mantém de forma positiva, mas para isso o trabalho no agronegócio precisa ser constante. Nós temos desafios grandes, nós temos crédito que nós estamos discutindo, um modelo mais liberal, mas ao mesmo tempo preservando aí o que nós temos, mas pensando coisas novas. Esse plano safra vai ser um plano safra trabalhado, bem trabalhado. Nós temos aí, esse ano, nós tivemos problemas climáticos em alguns lugares, mas assim mesmo a safra brasileira foi grande, foi uma safra boa. Outro assunto foi o remanejamento de 470 milhões de reais do Plano Safra para o Moderfrota. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, mostra que serão 390 milhões, com juros de 7,5% ao ano, e 80 milhões, com taxas de 9,5% anuais. Isso é um resto do recurso que você tem em alguns programas, e como há um apelo muito grande, isso é do Plano Safra passado, desse que nós estamos vivendo. Passado não, que nós estamos vivendo. É passado porque ele já acabou. Então foi um remanejamento que foi feito, que todo ano é feito. Então sobra dinheiro no programa ABC, sobra dinheiro no Pronamp. Então foi feito esse remanejamento para atender minimamente ao Moderfrota, porque há uma demanda muito grande, e nas feiras aí, os produtores tem grandes feiras acontecendo agora e ele é insuficiente.
Está aí a ministra Tereza Cristina falando a respeito desse tema, que é muito importante, essa confirmação dos recursos para a comercialização, para a confirmação também de grandes empresas nas feiras agrícolas pelo país e o produtor saber que ele vai ter essa linha para fazer as suas aquisições. Ainda hoje nós vamos trazer uma outra reportagem também ocorrida no final da Dinapec, no qual a ministra da Agricultura fala sobre as questões de alguns riscos para o país em termos de sanidade. Por aqui eu sigo falando agora a respeito de desenvolvimento de lavouras no Rio Grande do Sul. Os números por lá mostram que arroz, que inclusive na sexta-feira teve colheita oficial, milho, que começam a ser colhidos, e a soja no campo em pleno desenvolvimento. Tudo isso com o produtor rural com uma visão muito clara, que precisa ter rentabilidade e precisa continuar dando sustentabilidade às suas áreas de produção. Sobre este assunto, a repórter Annelise Nicolodi conversou com o corretor de commodities Aníbal Bastos, que falou como é que vem o mercado no Rio Grande do Sul. Eu converso agora com Aníbal Bastos, ele que é corretor de commodities agrícolas da Bolsa de Cereais aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Aníbal, existe uma grande expectativa aí do povo brasileiro, em especial dos agricultores, quanto à eleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente está aí há menos de 30 dias desse governo. Como que o mercado tem se comportado, falando especificamente do agronegócio? Eu vejo o seguinte, é uma expectativa enorme, realmente, do setor do agronegócio, em função da confiabilidade que o país adquiriu e está adquirindo com relação do novo governo. Isso a gente vê hoje com a equipe toda empenhada em levar o Brasil a todo os países consumidores, mostrando que nós temos e dando uma confiabilidade ao importador, às empresas que vão comprar do Brasil, que vai ter no Brasil segurança, tanto em matéria assim, de expedição, de controle de produto, de legalidade nos contratos, que é o mais importante, né? Isso a gente está vendo com bons olhos. Bom, a CNA chegou a projetar aí um aumento relacionado ao PIB nacional, de 2%. Isso é um bom número? Isso deve se concretizar? Eu acredito que sim, porque hoje o agronegócio, que quem não é do mercado não valoriza, mas nós representamos o Brasil, o agronegócio representa 30% do PIB brasileiro. Se tu analisar, comparando com os Estados Unidos, que é o segundo maior, que é o maior produtor mundial de grão, o PIB americano representa 3% do o agronegócio representa 3% do PIB americano. Então, vê quanto pesa o agronegócio no Brasil, que até então não era valorizado. E a esperança nossa de quem trabalha com o agronegócio, que quem coloca o alimento na mesa, que é o agricultor, isso vai crescer, a tendência é crescer mais ainda, né? Pois é, a gente tem uma grande expectativa por parte dos produtores quando a gente fala do preço das commodities, né? Falando especificamente do soja, a gente já está aí com a área toda plantada, né? Às vésperas, digamos assim, de uma colheita, com um preço de dólar bastante diferente do que o produtor projetou a sua safra. E aí essa conta tem que ser feita na ponta da caneta, né? Hoje a gente analisamos, quando foi implantada a lavoura, o dólar estava acima de R$ 4,00, 4,10, 4,12, 4,20. E hoje, com o dólar 3,78, a gente vê assim, uma diferença enorme de preço. E o outro fator que nós temos que ficar bastante atento é os estoques mundiais. Nós vemos uma safra fantástica do ano passado, esse ano estima uma projeção de 122, se fala em 116, que ainda não dá para garantir, porque existe problema climático no Brasil todo, regiões, mas existe uma perda considerável de grão. O sul mesmo, nós temos parte do sul do Rio Grande do Sul, esses excessos de chuva. E mês de fevereiro que decide o tamanho da nossa safra. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar no mercado internacional é as safras americanas. Também tem sido uma safra boa, os estoques americanos são o mais alto da história. E essa briga comercial entre China e Estados Unidos, a China veio para comprar pesado na América do Sul, e nós estamos aí fechando o ano comercial com praticamente 84 milhões de toneladas de exportação, enquanto que ela deixou de comprar soja americana.
Isso é uma diferença enorme. Então, o americano tem soja, a Argentina também recuperou daquela perda das safras anteriores, o Brasil, se colher 115, 116 milhões, é uma safra enorme. Então, os estoques mundiais vão estar bastante altos. E isso vai fazer o quê? Muita oferta e pouca demanda. Então, a China, que está recuando as compras, deve dar uma segurada. Provavelmente, o preço deve melhorar a partir de maio. O que seria um preço ideal de dólar, né, para atender os dois lados? Eu sempre comento com meus clientes, é importante ele ter o custo de toda a sua operação em dólar, porque a moeda dele é soja e o mercado internacional é dólar. Então, soja, se ele estiver acompanhando o mercado acima, no mínimo de $20 o saco de soja, é um baita preço, é bom mesmo. Esse ano, 2019, vai ser um ano bastante difícil, bastante complicado em matéria de preço. Então, a gente tem que acompanhar, porque nós temos que influenciar no Brasil tabelamento do frete. Isso aí representa hoje para o agricultor, porque é ele que paga a conta, R$2 por saco a menos que ele vai receber só no diferencial de frete. Então, esse é outro fator. Além do mercado, do custo de produção alta, essa alta do dólar. E os compradores, os exportadores de grão, quem vem buscar no Brasil, a preferência dele é grão, comprar CIF, Porto de Rio Grande. E isso vai ser um acúmulo, porque hoje eles estão comprando assim a longo prazo, para entregar soja março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em consequência, os pagamentos também são após a entrega. Então, esse é o grande problema, que o produtor vai ter uma matéria de liquidez. Ele vai ter que se planejar, não esperar preços altos, e sim a necessidade de caixa dele, ele fazer a venda com antecedência, não deixar para vender muito próximo. Aníbal, a gestão da propriedade nunca foi tão necessária, né? Porque o produtor ele tem que entender o valor aí do dólar, de quanto que esse valor de dólar representa, né, para a sua produção, mas ele também tem que fazer contas em reais, né? Porque a família sobrevive também do real, ou seja, paga contas em reais, né? Como fazer isso? Realmente, eu digo assim, o produtor deve trabalhar com duas planilhas. Uma planilha em reais, que é aquele custo que abrange todo o seu prolabore, que precisa retirar para manter a sua família, o seu custo pessoal, né? E a outra tabela em dólar, para ele estar jogando com as duas, porque às vezes o soja vai estar lá R$80, tá? Ele acha que é ruim? Não, se ele transformasse os 80 em dólares, se ele vê se está algo acima de $20, é um baita preço. Tem que ir realizando alguma coisa, tem que sempre fazer média. Não dá para deixar vender tudo num tiro só, num momento só. Tem que fazer média. Enquanto analista, o que tu diz para os teus clientes hoje, né, com a atual safra que a gente tem aí de soja, né, se desenvolvendo, com o milho prestes a ser colhido, que são as duas principais commodities agrícolas? O que tu diria para eles nesse momento, em termos de valores, do que vender, do que comprar? Isso é bem difícil a gente falar sobre o mercado, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas eu acho que o momento sim é de cautela. Ele deve segurar para ver realmente os números que vai ser colhido, qual a intenção de plantio da safra americana, que sai em março, né? E se confirma assim, essa demanda da China, que fala que reduziu, que ela se retraiu de mercado, problema problemas de consumo menos de farelo. Eu vejo que todos os anos a China tem um problema lá que nessa época reduz e não se confirma os meses seguintes. Então, acho que o produtor tem que ter cautela e ficar atento. No momento que começar a colher, já começar a analisar aqueles fundamentos assim de dólar, um pique, Chicago dá uma disparada, não achar que hoje subiu 30 pontos, que amanhã vai continuar subindo. Aproveitar os momentos de alta do mercado e ir realizando aos poucos. Aníbal Bastos, corretor de commodities agrícolas aqui de Cruz Alta, da Bolsa de Cereais. A gente agradece a participação deles. Annelise Nicolodi, para o SBA. Está aí o Aníbal Bastos falando um pouco a respeito das suas perspectivas de mercado. E ali ele fala um pouco também a respeito de estoques altos de soja.
Tem uma questão que aí o Agricultura BR esclarece, porque nós temos trazido esses números todo mês, salvo aquele que o Departamento de Agricultura norte-americano estava paralisado por falta de recursos com o governo dos Estados Unidos. Olha só, os estoques internacionais de soja, eles têm recuado as suas expectativas nessa campanha 18-19. Eles têm ficado menores mês a mês. E aí tem uma outra situação que o Agricultura BR, juntamente com a presença de alguns especialistas que participam do programa com regularidade, Ana Luísa Lodge, o França Júnior e também outros que eventualmente participam do programa e comentam a respeito da situação da soja, já tem alguns meses que nós temos apontado para a seguinte situação. Apesar da virtual, possível e notória volta dos Estados Unidos para o mercado, a demanda por soja aumenta. Essa demanda por soja aumenta tanto no cenário internacional quanto no mercado local. E essa informação a Agricultura BR já tem passado já há vários meses, porque tem essa expectativa, o cenário local é de uma elevação de consumo e o internacional, principalmente, uma demanda maior. Isso faz com que os estoques internacionais fiquem menores, não só por conta dessa situação de demanda maior, mas também por conta de uma produção menor nos Estados Unidos, no Brasil, que são os principais produtores brasileiros também. Aqui no Brasil, como eu já havia trazido, assim que a Conab divulgou os seus dados, tanto em dezembro, janeiro, fevereiro, a seguinte circunstância: Brasil, apesar de safras recordes consecutivas, essa não é recorde em relação às duas anteriores, mas ainda assim uma safra muito grande, acima de 3 dígitos, uma safra de respeito aqui no Brasil, apesar de ser menor. Mesmo tendo safras enormes, sequenciais, o Brasil vai ter um estoque de passagem muito baixo. Inclusive entra numa situação de aperto em relação aos dias garantidos de consumo muito forte, e isso depois de várias safras consecutivas recordes. Então essa é uma observação importante aqui da equipe do Agricultura BR quando se fala de soja. No nosso entendimento, nós temos hoje no cenário internacional e nacional demanda grande por soja, boas perspectivas em relação a essa soja aqui do Brasil e o país chegando ao final da campanha 18-19, mais uma vez com a corda no pescoço em relação aos estoques de passagem. E agora falamos sobre clima, porque há pouco nós trazíamos o Aníbal Bastos e falávamos também a respeito do desenvolvimento de algumas culturas no Rio Grande do Sul e Paraná. Paraná teve aquele problema climático, fez com que já se perdesse, de acordo com o DERAL, nos últimos 10 meses, recuou em mais de 1 milhão de toneladas a sua estimativa de produção, e o Rio Grande do Sul vem com pleno desempenho na colheita do arroz, do milho, e vem também ali com a situação de estar desenvolvendo a soja agora nos campos. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que vem a situação climática para o sul do país. Juliana, como é que fica a previsão do tempo para a região? Olha, Fabiano, na região sul temos um cenário bem diferente se compararmos Rio Grande do Sul com Santa Catarina e Paraná. Agora a semana começou com uma frente fria atuando pela região sul, sistema que vai trazer ainda muita instabilidade para o Paraná e também Santa Catarina nesses próximos dias. Mas falando um pouquinho dos últimos dias, tivemos ainda chuva bem concentrada entre Santa Catarina e Paraná. Justamente por isso é que a última semana foi marcada por bons acumulados de chuva que foram aumentando cada vez mais a situação de umidade do solo nas áreas em azul e em rosa do mapa. No Rio Grande do Sul, como a última semana foi mantida ainda com pancadas de chuva de fraca intensidade, com baixo volume de água, a umidade acabou caindo, agora ficando em torno de 50% nas áreas em verde do mapa. No decorrer desses próximos dias, a frente fria então atua entre Paraná e Santa Catarina, onde vai garantir fortes pancadas de chuva, principalmente faixa leste catarinense, leste do Paraná, mas todo o estado paranaense também deve receber bons volumes de água. O cenário deve trazer chuvas fortes e com acumulados de até 50 milímetros no Paraná. Ainda pode chover em alguns pontos do norte do Rio Grande do Sul, áreas mais próximas do estado de Santa Catarina, mas a chuva já diminui bastante nesses próximos dias. No estado gaúcho, até o comecinho do mês de março, é a atuação de uma massa de ar mais seco que avança, inibindo a formação de nuvens de chuva, o que deve garantir uma semana então ensolarada e com predomínio de tempo firme. Para a semana seguinte, já tem previsão
previsão de mudança no tempo. As instabilidades diminuem de intensidade entre Paraná e Santa Catarina e a chuva volta a se espalhar então pelo Rio Grande do Sul. É a aproximação de novas áreas de instabilidades que espalham chuva por toda a região sul, mas é uma chuva que não deve vir de forma tão intensa e volumosa. Tanto que entre os períodos do dia 3 até o dia 7 de março, o acumulado de chuva é baixo e não passa de 15 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 8 e 12 de março, a expectativa de chuva ganhando intensidade entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até as áreas mais ao sul do Paraná. Então, agora, ao longo dessa semana, tempo firme no estado gaúcho, chuva forte em alguns pontos de Santa Catarina e também do estado do Paraná. E é durante a próxima semana que a chuva volta a se espalhar, então, pelos 3 estados da região, mas sem grandes acumulados de chuva e sem aquela chuva tão forte e volumosa. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. Por aqui eu chamo a atenção dos produtores rurais, dos investidores, para uma grande possibilidade, uma grande oferta de investimento. Isso porque os leilões judiciais aqui no SBA já começaram e dia 28 você tem a possibilidade de fechar um grande negócio no setor sucroalcooleiro, através desse complexo destinado a essa cultura, localizado no estado de Alagoas, a 90 quilômetros da capital Maceió. Eu falo de uma unidade sucroalcooleira que tem talento, tem a destinação para a produção e também ao processamento de cana-de-açúcar e que está sendo colocado à disposição até esse dia 28, com a primeira praça tendo um deságio de 51%. Vou repetir, deságio de 51%, e você pode conhecer um pouco mais dessa área para investimentos no setor sucroenergético do país na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem participação do público, tem resposta telespectador, tem vídeo também de propriedades pelo país. É o que você confere logo mais. Aproveite para participar também, mandando a sua mensagem, foto ou vídeo no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E olha, durante a Dinapec 2019, nós recebemos, nesse grande evento realizado pela Embrapa Gado de Corte, diversas autoridades, diversas pessoas que são importantes para o desenvolvimento do agronegócio. Nela, nós tivemos a participação do Alcides Torres, ele que é titular da Scott Consultoria, analista de mercado do gado gordo, que falou conosco a respeito de diversos assuntos. Entre os temas abordados, isso durante o painel de abertura, falamos sobre o futuro do agro, sobre o que esperar na perspectiva da pecuária, da agricultura, da pesquisa e assim por diante. E aí, nessa mesma oportunidade, ele conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou um pouco o seu ponto de vista. Essa reportagem é de Vinícius Souza.
Eu estou com o Alcides Torres, que é consultor da Scott Consultoria. Nós vamos falar com ele a partir de agora sobre as demandas para o agronegócio, o que esperar do setor para o futuro. O que nós podemos aí já ir planejando, Alcides? Olha, aí vamos considerar que os próximos 10 anos, para a agricultura isso é curto prazo, a expectativa toda é de aumento de produção e de aumento de consumo, sabe? E o que nós estamos fazendo para se preparar para esse aumento de consumo? Já que a gente está aqui na Embrapa, não é? É aplicação de tecnologia. E qual que é a vantagem da pecuária de corte, no caso? É que o intervalo tecnológico para a gente melhorar a nossa produção, produzir mais arrobas por hectare, é muito grande. Então a gente tem uma vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes, Estados Unidos, Austrália, Argentina, e é barata essa tecnologia. Então a gente consegue pôr uma arroba ou 2 arrobas a mais por cabeça, sem aumentar a quantidade do rebanho brasileiro e aumentar muito a produção de carne. Então, para atender a demanda interna e para atender a demanda externa, hoje, eu creio que o Brasil é a peça fundamental e a gente já tem tecnologia de clima tropical para isso ser implementado. Só falta incentivo, divulgação e fomento. Essas tecnologias estão à disposição do produtor, do pequeno, do médio, do grande? Sim, são tecnologias relativamente baratas, para não dizer que são muito baratas, e que melhoram muito o desempenho. Por exemplo, se você ajustar a nutrição do gado, você já aumenta em quase 50%, 70% a produtividade. E se você começar a utilizar tecnologias mais sofisticadas, isso vai adiante. Então dá para a gente dar saltos astronômicos na produtividade. É claro que isso leva tempo, porque é até um problema cultural. Então é o trabalho da pesquisa e o trabalho dos agentes de campo, que também precisam ser treinados. Ok, então obrigada, Scott, pelas suas informações. Direto da Dinapec, Kaile Rodrigues para o SBA. Agricultura BR Responde, você viu a Kaile Rodrigues falando com o Alcides Torres, da Scott Consultoria agora, sobre o que esperar do futuro. Vamos saber agora quem está participando do programa conosco. Primeiro participante desta edição, nós temos a Rosalina Alves Ribeiro, de Irapuru, estado de São Paulo. Ela fala o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para Irapuru, quando vamos ter chuvas suficientes para a nossa região? É a pergunta da Rosalina. Quem responde é a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Juliana. Bom, respondendo a telespectadora de Irapuru, do estado de São Paulo, olha, tem previsão de chuva já chegando ao longo desta semana. A semana começou com uma frente fria se aproximando da região sudeste e é justamente esse sistema que vai trazer bons acumulados de chuva para todo o estado de São Paulo. Agora a situação de umidade do solo caiu um pouco em alguns pontos do interior paulista, mas aumentou no norte e na faixa leste, que foi onde aconteceram os últimos episódios de chuva de forma mais expressivas no estado de São Paulo. Nesses próximos dias, com a chegada da frente fria na região, até o dia 2 de março, tem previsão de acumulados bastante expressivos, alcançando a região de Irapuru, no interior do estado, com acumulados que podem até alcançar 50 milímetros somente nesses próximos dias. Mas essa chuva não deve se tornar tão persistente e duradoura. A frente fria atua agora nesses últimos dias de fevereiro, comecinho do mês de março, ainda tem acumulados bastante expressivos na região, mas a partir do segundo período a chuva já começa a diminuir. Entre os dias 13 e 7 de março, o acumulado de chuva agora já se torna cada vez menor na região do estado de São Paulo. E aí o acumulado de chuva já não passa de 30 milímetros, tanto na região de Irapuru, no interior, assim como todo o estado de São Paulo. Cenário que se repete também no decorrer do terceiro e último período. Aí no interior do estado, a partir do dia 8 de março, a chuva diminui cada vez mais. Então, a chuva mais expressiva na região de Irapuru, no estado de São Paulo, deve acontecer nesses próximos dias, com a chegada da frente fria. Por isso que tem previsão de chuva mais abrangente, mais volumosa. No decorrer dos dias seguintes, a frente fria vai seguir estacionária próximo ao estado de São Paulo. Por isso, no decorrer dos próximos dias, a chuva segue persistente, mais duradoura, mas já nos primeiros dias de março, a partir do dia 3, dia 4, a chuva já começa a diminuir no estado de São Paulo. E as instabilidades, então, perdendo
intensidade devem garantir pancadas de fraca intensidade na região e a expectativa ainda é de chuva mais persistente, só que com baixo volume de água e cada vez mais irregular no estado de São Paulo, já durante os primeiros 15 dias do mês de março. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação. A Agricultura BR Responde é um quadro feito por você, então participe conosco. Você manda a sua mensagem, pergunta no Twitter, no Facebook ou no número do WhatsApp. É o 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de recursos financeiros para o rizicultor. Foi confirmado nesta última sexta-feira pelo Ministério da Agricultura mais 500 milhões de reais para comercialização e estocagem. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. E nesta última sexta-feira, durante a colheita oficial do arroz no estado do Rio Grande do Sul, estado que detém pouco mais de 90% de toda a produção nacional, foi confirmado recursos financeiros para comercialização e estocagem do rizicultor. São 500 milhões de reais que foram apresentados e confirmados pelo representante do Ministério da Agricultura. Veja conosco na tela como é que ficam esses recursos disponibilizados. Os volumes são de 500 milhões de reais, eles são advindos ou tem a fonte no Banco do Brasil, é lá onde são esses recursos, a taxa de financiamento de 8,5%. A confirmação aconteceu durante a 29ª abertura da colheita oficial do arroz na cidade gaúcha de Capão do Leão. Nesta última sexta-feira foi o Eduardo Sampaio Marques, secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, que confirmou por lá. E olha, nós trazemos agora uma reportagem que aconteceu durante esse lançamento da colheita oficial. Teve diversas autoridades participando, inclusive o governador do estado do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Annelise Nicolodi. O Rio Grande do Sul, responsável por 70% da produção nacional de arroz, abre oficialmente a colheita do cereal em meio a muitos desafios. Superar os prejuízos causados pelo clima, que reduziu a safra em mais de 1 milhão de toneladas, e conseguir a tão sonhada redução de ICMS para tornar o arroz gaúcho mais competitivo. O governador do estado, Eduardo Leite, participou da abertura oficial da colheita em Capão do Leão, na região sul, e disse que a redução do ICMS de 12% para 7% já está sendo analisada por uma equipe técnica, mas que a diminuição do imposto precisa atender todas as partes do setor. Dentro desta janela, né, desta oportunidade, é que a gente vê o que é possível, se é possível em primeiro lugar, e o que será possível em segundo plano, né? Então, como eu disse, isso merece o melhor estudo técnico. A FederArroz, como representante dos produtores, tem os seus estudos, nós respeitamos, mas precisamos, evidentemente, promover, por parte do governo, toda a análise de reflexos que isso produz na cadeia, na medida em que há o interesse do produtor, de ganhando espaço na redução do ICMS para exportação dentro do país, né, para vender para outros estados, ele ganha esse espaço e, em contrapartida, a indústria tem outro interesse, também legítimo, mas nós queremos o que é melhor para o estado, no final das contas, levando em conta o que atende um segmento e que, no final do resultado, tenha como benefício a coletividade. A abertura da colheita reuniu produtores e lideranças políticas na última sexta-feira em uma lavoura vitrine na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa. Apesar da queda na produção, o Rio Grande do Sul deve colher mais de 7 milhões de toneladas de arroz. A atividade envolve 8 mil produtores gaúchos e gera 37 mil postos de trabalho diretos, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Outro dado importante é que o estado gaúcho é responsável por 90% das exportações do cereal. E por aqui o Agricultura BR, no quadro Agricultura BR Responde. Você viu o Rio Grande do Sul? Nós vamos lá para a Bahia. Isso porque tem produtor rural participando, produtor de milho preocupado com o que vem acontecendo no campo. Vamos ver as imagens que foram enviadas aqui para a nossa produção de programa. Vamos acompanhar o que ele está dizendo. Muito bom dia ao canal do Boi e ao programa Agricultura BR. E a minha pergunta é sobre o tempo.
Eu gostaria de saber aqui se no mês de março, aqui na cidade de América Dourada, Bahia, gostaria de saber se vai ter chuva aqui no mês de março. Eu estou com esse milho aqui em fase de enchimento de grãos aqui, ó. Eu gostaria de saber se vai ter chuva aqui para que esse milho possa produzir. Meu nome é Hudson Pereira da Silva e assisto o programa Agricultura BR todos os dias. Muito obrigado. Tá aí o Hudson, telespectador, enviou a imagem, está preocupado, está fase de enchimento de grãos. Obrigado, Hudson. Ele acompanha o programa todos os dias. Quem vai responder para ele é a Juliana. Juliana, o produtor rural está bastante preocupado. Fase de enchimento, ela é crítica para qualquer cultura. Como é que fica a previsão do tempo na região dele? Olha, Fabiano, a chuva não deve ainda ser tão regular na região de América Dourada durante o mês de março. Isso é porque áreas de instabilidades até seguem atuando, conseguindo avançar de forma gradual pelo interior da Bahia. O melhor cenário para as chuvas na região é agora, nesses próximos dias. Até pelo menos meados do dia 10, 12 de março, é que os acumulados vão seguir mais expressivos na região. Tanto que agora, no finalzinho do mês de fevereiro, tem previsão de pancadas de chuva na região de América Dourada. Não vai ser aquela chuva tão abrangente e também regular na região, tanto que os acumulados vão seguir baixos, variando em torno de 15 a 20 milímetros até o comecinho de março. A partir do dia 3, ainda segue com previsão de instabilidades na região. Apesar de ainda não ser aquela chuva tão volumosa, o cenário ainda segue com risco para pancadas de chuva. Até meados do dia 7, o acumulado de chuva na região de América Dourada, mais para o norte da Bahia, deve alcançar em torno de 15 milímetros no decorrer de 5 dias. Durante o terceiro e último período, até meados do dia 12, ainda tem previsão de pancadas de chuva, só que ainda deve vir uma chuva de forma bem irregular na região. A partir do dia 12, dia 13 de março, a chuva perde cada vez mais intensidade. Isso é porque vamos ter a atuação de um novo bloqueio atmosférico na região central brasileira, vai impedir a passagem de frentes frias pela região central do Brasil. Então é por isso que a chuva deve diminuir na região de América Dourada a partir especialmente da metade do mês de março. E a gente volta a ter previsão de chuvas expressivas e volumosas na região somente nos últimos dias de março, avançando um pouquinho também já para o comecinho do mês de abril na região de América Dourada, na Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa semana a todos. Obrigado, Juliano. Um grande abraço a você. Então, preocupação também ainda para o Hudson. Ainda não tem chuvas estáveis ali para a produção de milho ali nesta região do estado da Bahia. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. E está em análise na Câmara Federal o projeto de lei 367/19. Esse projeto de lei pretende criar um fundo de desenvolvimento rural. Esse fundo seria administrado pelo Ministério da Agricultura e tem como objetivo garantir o desenvolvimento das culturas e também inovação tecnológica. O projeto 367/19 prevê ainda que o seu conselho gestor tenham 2 representantes da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, 2 da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, e 2 do Governo Federal, do Ministério da Agricultura. As fontes de recurso para esse fundo, elas viriam a ser alimentadas por doações orçamentárias, convênios firmados com entidades da administração pública federal, estadual e municipal, doações, empréstimos e também retornos através daquilo que for desenvolvido pelo fundo, proposta a ser ainda analisada pela Câmara Federal e que passa a possibilitar a ter algumas linhas de financiamento para o setor do agronegócio brasileiro. Por falar em Ministério da Agricultura, como você sabe, na última semana tivemos a Dinapec no estado de Mato Grosso do Sul, na sede da Embrapa Gado de Corte. A ministra Tereza Cristina esteve no último dia visitando o estande, falou sobre assuntos importantes, entre eles a questão da sanidade, o que você confere agora na reportagem de Vinícius Souza. No total, 464 toneladas do alimento podem estar contaminadas. Também serão recolhidas outras 299 milhões de toneladas de carne de frango in natura destinadas ao mercado internacional, como medida de precaução. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo.
A BRF, ela foi, eu acho que esse é o papel da empresa. Ela detectou o problema nos seus testes, ela fez um recall, né? Nós temos recall de carro, todo dia a gente lê no jornal, né? A série tal tem que vir aqui, vai à concessionária, ela fez isso. Ela foi onde ela tinha os containers de exportação e no mercado interno, nas gôndolas. Para isso existe a rastreabilidade do produto, isso dá segurança ao consumidor e ao Ministério e para quem o Brasil exporta, de que se tem um problema que todo mundo pode ter, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo dia, mas a segurança é essa, saber onde está, ir lá pegar o produto e aí fazer um descarte, enfim, desse produto. O secretário de Defesa Agropecuária, ao lado da ministra, reforçou a atuação da empresa na identificação da salmonela no frango e a destinação do produto. Comunicou o Ministério da Agricultura, comunicou a Anvisa, foi uma iniciativa da própria empresa. Quanto à destinação, ela tem descrito no programa de autocontrole o que pode ser feito nesse caso. Então, em alguns, dependendo da distância, ela pode estar encaminhando com a distribuição ou pode levar, dependendo da distância, para o termoprocessamento. A ministra ainda destacou a importância do produtor assumir a responsabilidade do autocontrole na produção. Acho que esse caso foi emblemático. Ele mostrou que o autocontrole funciona, porque a salmonela ela pode acontecer. Tem mais de 2.000 salmonelas, foi identificado uma salmonela que é problemática, ela não tem problema se o frango for cozido, né? Mas no controle de qualidade, no processo, está descrito que ela não pode acontecer. Então, foi feito o teste acusou, a rastreabilidade funcionou, eu acho que o sistema todo funcionou perfeitamente. Agora, o autocontrole, nós precisamos começar a dar responsabilidade, o governo não pode ter a responsabilidade sobre todos os passos. Nós não temos perna para isso, é uma hipocrisia, né? Então, se eu quero produzir, se eu quero ter um produto de qualidade, para isso que a gente tem uma marca. Não tem determinadas marcas que você paga mais pela qualidade dela, então a marca ela é responsável pelo produto que ela coloca. Quando a empresa tem que fazer um recall, é muito ruim para ela. Então ela tem que assegurar a segurança alimentar, que ela produz, essa empresa, no caso, ela produz para o mundo todo. Então, isso é um ato de responsabilidade. Reforçando as palavras da ministra Tereza Cristina, são 164 toneladas e 700 quilos que seriam distribuídos no mercado interno brasileiro e 299 toneladas e 600 quilos que seriam exportados para outros países. A Agricultura BR vai ficando por aqui, nós voltamos logo mais às 17h20. A todos uma ótima tarde e até lá!